Graça e paz, eu sou a mestre Érica Taumaturgo, da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Mas antes da nossa aula, eu quero lhe convidar a ser um missionário digital. Sabe o que é isso? É você curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos que estão no nosso canal IGET. Você pode ajudar a mais pessoas a conhecerem as nossas programações, conhecer a nossa igreja e nos conhecer cada vez mais. E assim também nós iremos alcançar muitas pessoas com o Evangelho. Amém? Posso contar com você? Nosso tema de hoje, nossa aula de hoje, é falando sobre ações que correspondem com a nossa fé. O nosso textuário está em Tiago 2, 21, 22, que diz assim: não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com feito, foi pelas obras que a fé se consumou. A nossa verdade prática de hoje diz assim: as ações do praticante da palavra coincidem com a sua confissão. Um dos maiores erros que os crentes cometem é, ao confessar sua fé na palavra de Deus, contradizem simultaneamente a sua confissão através das suas ações errôneas. Dizemos que estamos confiando em Deus para prover as nossas necessidades, mas ao mesmo tempo ficamos ansiosos com as contas, com o que precisamos pagar, com o dia, com o amanhã. Em determinado momento, confessamos que a palavra de Deus é verdade. E no momento seguinte, pelas nossas ações erradas, repudiamos tudo aquilo quanto temos dito. Nossas ações precisam corresponder com aquilo que cremos. Se é para recebermos da parte de Deus, precisamos crer naquilo que Ele diz. Amém? O nosso primeiro tópico de hoje, nós vamos falar sobre a fé que se torna perfeita. Em Tiago 2, do 17 ao 22, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Qual é o proveito, irmãos, meus irmãos, se o homem professar ter fé, mas as suas ações não corresponderem? Você nota que sua fé coopera com suas ações e que pelas suas ações a sua fé foi aperfeiçoada. Tiago estava escrevendo, não era para qualquer pessoa, mas sim para os irmãos em Cristo, os irmãos em fé, indicando que a fé sem ação correspondentes não funcionaria para eles, apesar de serem crentes. Em outro texto, Tiago diz assim, em Tiago 1, 23, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Em outra tradução diz, iludindo-se a si mesmo. Existem muitas pessoas que se iludem a si mesmo e que lançam a culpa no diabo, em outro indivíduo, quando na realidade o engano é delas. Palavras, mas não são praticantes. Elas falam da palavra, mas não praticam nada. É uma pergunta para você de casa: as suas ações coincidem com a sua confissão em Cristo? Pense nisso. Comece a pensar: será que as minhas ações estão coincidindo com aquilo que eu prego, com aquilo que eu acredito? Vamos para o tópico 2, as tempestades da vida.
Está em Mateus 7, 24 a 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. As tempestades da vida, ela vem para todos, para o bom e para o mal. Nesse tempo que estamos vivendo, não importa se você é crente, se você não é, rico ou pobre, em todos os lugares esse tempo chegou. Pode ser a tempestade das enfermidades, das dificuldades financeiras, dos problemas familiares, das provações. Não são as tempestades da vida que nos derrotam. No entanto, se as tempestades nos derrotassem, derrotaria todos. Ninguém sobreviveria. Mas, pelo contrário, é a nossa reação contra a tempestade que nos faz derrotar. Quando os ventos sopram e os transbordam, o praticante da palavra, ele se mantém firme na sua confissão de fé, porque ele sabe que Deus não falhará e que Deus tem guardado a sua vida. Vindo a enfermidade, ele enfrenta com firmeza e se recusa que essa doença venha lhe dominar, mas também crê na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E mesmo que venha a morte, ele crê que nós não morreremos, porque essa é a promessa de Deus, que nós não morreremos, mas que tenhamos a vida eterna, e que aqueles que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão com Ele. Você crê nisso? Esse mesmo vento, ele vem para dar duas casas nesse tempo. A razão do que uma delas destruída e a outra não, foi porque o prudente era praticante e o insensato não era praticante. Muitos professam a Cristo e declaram que creem na palavra, de Gênesis a Apocalipse, mas não são praticantes da palavra. Somente falam a respeito da palavra, mas não a praticam. E você, é o prudente ou o insensato? Vamos para o terceiro tópico, que diz: confiar em Deus é confiar na sua palavra. A maneira de você acolher a palavra de Deus para si mesmo e pô-la em prática. Faça aquilo que Ele manda. A palavra de Deus diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você não pode confiar no Senhor sem confiar na sua palavra. Deus e a sua palavra são uma só, assim como você e a sua palavra são um. Se sua palavra não presta, você não presta. Se a palavra de Deus não é fiel, Ele não é fiel, mas a sua palavra é fiel. E na sua palavra Ele diz que Ele vela pela sua palavra. Em Jeremias 1,12 Ele diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se você não acolher a palavra para você, Deus não terá nada para usar na sua vida, a fim de fazer o bem para você. Ele quer que você possua aquilo que a sua palavra promete. Quando eu confio na palavra do Senhor de todo o meu coração, cesso de depender do raciocínio humano e cesso de procurar nos homens a minha libertação. Eu tenho ações correspondentes à minha fé. Minhas ações estão em perfeita comunhão com a minha confissão de fé. Eu posso confessar e dizer que Deus é a minha vida, mas se eu continuar a falar a respeito das minhas fraquezas, da minha falta de fé, eu serei derrotado, porque não há nenhuma ação correspondente
Há uma só coisa a fazer: abrir a palavra de Deus e a pô-la em prática. Você não pode ficar falando da palavra, mas os seus atos não condiz com aquilo que você fala. Nosso pior inimigo é a nossa carne. A carne é o nosso raciocínio humano natural. Ela nos limita às nossas próprias capacidades. Olhando para as nossas circunstâncias, nossos problemas, as provas da vida, as tempestades, dizemos que não podemos. A linguagem da dúvida, da carne e do sentimento é essa: não posso, não tenho capacidade, não tenho oportunidade, minhas forças acabaram, estou limitado. Mas a linguagem da fé diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo não disse: eu posso todas as coisas porque eu sou apóstolo e tenho poderes especiais. Não, ele disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós temos esse acesso a Cristo. Você tem esse acesso a Cristo. Então use. E Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e as que se fizeram novas. Você também é uma nova criatura em Cristo. A sua linguagem de fé tem que dizer: eu posso todas as coisas em Cristo. Nosso Pai me fortalece, não posso ser vencido, não posso ser derrotado. Em 1 João 4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você está fortificado por dentro. Deixa aquele que é maior operar em você, operar em seu favor. Você não é somente nascido de Deus, mas também participante do seu amor. Como também tem habitado em você o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Declare com fé todos os dias: tenho dentro de mim a sabedoria, a força, a capacidade de Deus. Estou aprendendo a deixar a sua sabedoria governar o meu intelecto. Estou deixando ele governar minha mente e que ele fale através dos meus lábios. Estou ousando pensar os pensamentos de Deus. Estou ousando a dizer, na presença dos meus inimigos: Deus é a minha capacidade. Declare a palavra que diz: prepare-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Em Salmo 23:5 diz isso. E diz assim também: o Senhor é a minha fortaleza e a minha vida. A quem temerei? Em Salmo 27:1. A quem você deve temer? A ninguém. A força de Deus é a nossa força. Não conte pelas suas próprias forças, mas dê a Deus. Muitas pessoas estão lutando no seu próprio esforço, lutando e não conseguindo para fazer algo em favor delas mesmas. Levante-se para testemunhar. Envolva-se nas promessas de Deus. E uma de suas promessas diz assim a sua palavra: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. E Deus quer cuidar muito mais de você. Mas você precisa ter uma ação de fé. Deixar que Deus cuide de você. Deus comece a fazer a obra completa em você. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você, da sua casa, da sua família. Mas Ele quer cuidar muito mais. Ele quer que você alcance aquilo que as suas promessas dizem em sua palavra. Mas você precisa permitir que Ele lhe alcance. Então, hoje, haja com fé, mas também tome uma atitude, uma ação para com o Senhor. E finalizando a nossa aula, vamos para a aplicação pessoal que diz assim: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Está em Tiago 2,14. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está.
Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por essa palavra, que possamos, Senhor, viver essa palavra, que venhamos, Senhor, a cada dia acreditar e crer nas tuas promessas. Que, Senhor, que possamos ser esse homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, que a nossa casa venha a ser firmada na rocha, e não somente de palavras, mas de ação. A ação que teve Abraão, Senhor, ao acreditar e crer nas suas promessas, que creu que o Senhor daria o seu filho, mas que no momento que o Senhor pediu, também creu que o Senhor ia prover, que o Senhor ia prover naquele lugar. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido fiel. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém.